A prefeita Sandra Gomes recebe a reportagem do Patos hoje aqui na sua antessala para um bate-papo bem franco. Sandra assume a prefeitura de Patos de Minas após a renúncia de Falcão em um momento importante da política, em um momento em que terá que tomar decisões importantes. Sandra Cristina Gomes da Silva tem 48 anos, é graduada em gestão comercial pelo Unipam, é também gestora de recursos humanos. Sandra é, além de prefeita de Patos de Minas, a mãe da Isadora e a esposa do Michael Jackson da Silva. Sandra, desses três adjetivos, qual que te dá mais orgulho nesse momento? Nesse momento, em primeiro lugar, não posso deixar de dizer que é ser mãe da Isadora, né? Uma vez que ser prefeita é a minha maior missão e é a que me deixa mais honrada, sem sombra de dúvidas. Mas o fato de ser mãe é divino, é algo dado por Deus. Não que a missão de ser prefeita não seja, né? Mas eu tenho comigo que é algo que eu preciso honrar em nome da população de Patos de Minas, né? E eu, de verdade, Maurício, estou muito feliz com esse início, muito feliz com o apoio da população, com a percepção que a população está tendo em relação à nossa gestão, né, a gestão da nossa equipe, uma vez que é a mesma equipe, né, a gente está conduzindo da mesma forma como na gestão passada, então tá indo bem. Os desafios aparecem diariamente, é normal, mas a gente está aqui para isso, para detectar os possíveis problemas e também as possíveis soluções. E essa história do Michael Jackson? Sandra, é uma história você já passou alguns perrengues? No meu caso foram poucos, mas ele já passou por muitos, né? Mas o pessoal gosta de ouvir eu contar que quando a gente iniciou, a gente se conheceu no movimento de amizade cristã, que é o encontro da Igreja Católica, né, para jovens, isso há 32 anos atrás. E em uma dessas festinhas do grupo de oração, estava num canto da parede e eu do outro, ele para se aproximar de mim, né, veio assim muito cheio assim de panca, né, pegou na minha mão com muita firmeza assim, eu olhei no olho dele e ele falou assim, prazer, Michael Jackson. Aí eu falei, não vai ficar assim, pensei comigo, né, não vai tirar onda comigo, não tira, ninguém tira onda comigo, ele não vai tirar. Prazer é meu, Madonna. Aí ele falou que desmontou nessa hora. E estava formada ali. Já estava formada a dupla. Gente, o Michael é muito de boa, né? Ele não preocupa com essas coisas. Muito. Sandra, qual será o jeito Sandra Gomes de governar? Maurício, eu acredito que não está sendo diferente da Sandra enquanto vice-prefeita governava. De uma forma que abraça a equipe, se preocupa com a gestão, se preocupa com as pessoas que trabalham ao nosso lado e preocupa também com o resultado. Esse primeiro momento agora, pelo qual nós estamos passando, né, ainda estamos numa transição, estou me atendo de todos os detalhes que às vezes não tinha chegado até mim. Nesse momento eu estou muito focada, muito preocupada em me aproximar mais da equipe, de algumas pessoas que eu ainda não tinha tido oportunidade, né, de aproximar, de trabalhar ao lado. Nós fizemos, inclusive, na sexta-feira, uma reunião com todos os secretários, todos os diretores, né, de todas as pastas, para esse alinhamento, né, para essa proximidade. A gente vem de uma gestão que estava sendo muito bem conduzida. E a gente não quer olhar para trás e falar assim, não, nós estamos freando alguma coisa ou nós estamos deixando a desejar em algo. Na primeira reunião que eu tive somente com os secretários, que foi no início da semana passada, eu até exemplifiquei, né? Falei, olha, se a gente continuar nesse mesmo alinhamento, aos olhos da população, né, na avaliação da população, nossa gestão, a avaliação ela não vai ser positiva. Então, nós precisamos continuar entregando, mostrando sempre que tem respeito pela população, com a transparência, né, com a agilidade na tomada de decisão e também na entrega de resultado, mas, sobretudo, ser uma crescente. Não precisa ser uma crescente assim, porque também isso pode assustar a população e, enfim, né, não é nem viável, enquanto serviço público que nós prestamos,
O ideal é que ele continue sendo uma crescente para poder realmente trazer resultado. Tem alguma prioridade nesse momento? Tem. Nós temos algumas prioridades. Essas prioridades, Maurício, elas são relacionadas à Secretaria de Obras e também à Secretaria de Saúde, né? A nossa policlínica é uma prioridade, já está toda a documentação em licitação. A Secretaria de Obras, nós, pela primeira vez, Patos passou por um momento em que as chuvas não iniciaram em dezembro, elas iniciaram em novembro, né? Então foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A previsão era de que final de fevereiro já começasse a amenizar, né? Mas ela se estendeu também para março. E para abril. Então, os problemas nas ruas, tanto urbanas, tanto nas estradas rurais, tanto nas ruas dentro dos distritos, né, impacta diretamente em relação às chuvas. Então, as equipes estão mobilizadas para atender a população nesse quesito. E agora também está batendo na porta a FenaPraça e a Festa do Milho, né? E esse período é um período que a gente já fez esse trabalho, né, anteriormente. Se fosse no ano passado, por exemplo, março, abril, a gente já estava quase que finalizando o trabalho de tapa-buraco, de cuidar das estradas rurais, e agora não, né? Nós tivemos uma chuva semana passada que nos assustou um pouco, né? Eu mobilizei a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, mas estava tudo ok. Não teve nenhum grande dano para a população. Mas vai conseguir entregar? Espero que sim. Espero que sim, Maurício. Todo mundo mobilizado nesse momento? Espero que sim. É para isso que nós estamos aqui, Maurício. Sandra, tem alguma situação que te tira o sono nesse momento? Está mais te preocupando? Maurício, um pouco a questão financeira, né? Eu estou agora tomando ciência de como, aprofundando um pouco mais, né, no orçamento da prefeitura e tudo mais. Então eu vejo que nesse período de abril, todos os outros anos, nós trabalhamos um pouco mais tranquilos no que se diz respeito ao orçamento, né? Uma vez que esse orçamento de 2026 ele foi previsto em 2025. Então, não é que me tira o sono, mas eu estou verticalizando os meus esforços nesse momento e me dedicando a um pouco mais em relação a essa preocupação. Preocupação com desperdício, preocupação com a forma que está sendo gerida a questão de horas extras, para poder conter um pouco mais os nossos gastos, para a gente não deixar isso e não deixar de fazer entregas por uma ingerência de alguma secretaria, né, ou de qualquer órgão que seja. O Falcão falou que deixou 200 milhões de reais em caixa. Esse recurso já está direcionado? Tem alguma obra, algum projeto em especial que você quer colocar? É importante o que você falou, Maurício, porque uma coisa é você falar assim que tem 200 milhões em caixa. Outra coisa é você falar assim que tem 200 milhões à disposição. Sua pergunta foi muito, muito pertinente. Hoje, para te falar com muita tranquilidade, nós temos hoje 200 milhões que eles, acredito eu que em torno de 60 não está totalmente direcionado, comprometido, vamos dizer assim, né? O restante já está todo... já tem seu destino. Já tem seu destino. Então, esses 60 milhões que tem no caixa não é 60 milhões, não é 60 milhões que está livre para gastar com pouca coisa, né? Nós já temos programações para ele também. Não é que ele está firmado e a destinação dele tem que ser exclusivamente para aquilo, não. São 60 milhões que a gente precisa ter esse gargalo para a gente ir conduzindo, caso haja algum imprevisto, né? É uma forma de trabalhar com segurança. E esse valor, nós estamos com esse caixa dessa forma porque a gente vem de uma gestão muito responsável, né? Não é de agora, é desde esses 4 anos da primeira gestão e esse 1 ano e pouco dessa outra gestão a gente vem conduzindo. O nosso secretário de Finanças, que é o Reginaldo, é uma pessoa muito conservadora. A gente até brinca, fala assim, que ele é o cara de falar assim, não tem dinheiro. Você pergunta qualquer, não tem dinheiro, né?
Mas isso, por um lado, é muito bom, né? Porque isso é sinal de responsabilidade. Eu já sou um pouco mais ousada no sentido de falar assim, não, não tem, mas o que tem, o que a gente pode fazer e como, quanto que precisa para a gente correr atrás e buscar. Né? Eu já sou mais pragmática nessa situação. Por falar em buscar, Sandra, buscar recursos, o buscar recursos depende muito de outras esferas de poder, né? Como é que vai ser seu diálogo com o governo de Minas? Você vai retomar o diálogo com o Matheus Simões, que assumiu agora o governo de Minas? Maurício, a questão de retomar o diálogo com o governo de Minas, eu vejo que é de suma importância. Até porque a Sandra está como prefeita, não é a Sandra Cristina Gomes da Silva, né? É a Sandra Gomes, prefeita de Patos de Minas. E o quanto antes eu puder ter essa agenda, né, ou com o governador, ou com o secretário de governo, para a gente realinhar algumas questões que precisam ser revistas para o nosso município, por exemplo, questão do hospital regional, que é algo que me preocupa, né? Nós tínhamos 34 milhões em caixa, já estava disponibilizado para o município. O governo, através de um convênio, se eu não me engano, com a FAEPO, eu não me recordo muito bem, pediu para que esse dinheiro fosse estornado para os cofres do Estado, para que fossem feitos novos projetos, para uma ampliação maior. E ao invés de disponibilizar 34 milhões, ele iria disponibilizar 72, né? E acreditando nisso, nós disponibilizamos, retornamos esse dinheiro para os cofres do Estado e estamos aguardando o posicionamento do governo em relação ao hospital regional. Algumas obras já começaram a fazer, obras muito tímidas ainda, né, mas a gente percebe que estão acontecendo, algumas coisas estão sendo feitas lá no hospital regional. Eu até quero, o quanto antes, poder ter condições de fazer uma visita lá, conversar com a equipe de lá. E eu vejo que é importantíssimo, Maurício, independente de quem quer que seja na condução e à frente do Poder Executivo, de manter essa proximidade com o governo de Minas, uma vez que a fatia que vem para nós é muito pouca, né? A gente precisa se aproximar, eles precisam ter um entendimento do que Patos realmente precisa, né? Não só o governo de Minas, mas também os deputados federais. Eu tenho acesso a alguns deputados federais, já fiz visitas, já fiz reuniões, né? Tanto em Belo Horizonte, tanto em Brasília, inclusive com o ministro, né, do atual presidente. Então, não vejo problema, não vejo dificuldade. Você acha que a população pode continuar sonhando com aquele projeto do hospital regional? Acredito que sim, Maurício. Não tem por que não sonhar, né? Até porque se a população deixar de sonhar, eu vou me sentir muito desmotivada para poder correr atrás disso e cobrar, né? Que esse também é um dos meus papéis, de ir lá na ponta para poder exigir que realmente cobrar para que realmente aconteça, né? E nós precisamos disso, uma vez que não é só para Patos, inclusive, né? É para a região como um todo. Sandra, como é que vai ser, fugindo um pouquinho dessa linha, como é que vai ser a sua atuação nas próximas eleições? Patos de Minas é uma cidade importante, né? É uma das maiores cidades do estado, são mais de 170 mil habitantes, mais de 115 mil eleitores, é uma cidade importante. Como é que você vai atuar nessas próximas eleições? Diretamente por Patos de Minas. Maurício, eu tenho comigo que Patos, há muito tempo a gente fala, né, que há muito tempo precisa de deputado federal, precisa de dar continuidade a esse trabalho que a Lud vem fazendo como deputada estadual, dessa proximidade e dessa notoriedade política. Nós iniciamos algo que não é palpável. Você falar assim, acho que inclusive foi até você uma vez que me perguntou, Sandra, qual a maior obra que vocês acham que é um legado de vocês, que você mais se orgulha? E na resposta, acho que foi você mesmo, acho que na resposta eu coloquei para você que poderia ser o hospital de campanha, né? As estradas rurais, né? Os asfaltamentos das estradas, enfim, o que aconteceu na educação também, né? É um fato que nos orgulha e é um legado que nós vamos deixar também. Mas
a gente construiu algo e vem construindo que realmente não é palpável, que é o senso de pertencimento da população. Eu falo que é uma das maiores obras que nós estamos construindo, é fazer com que a população sinta realmente pertencente à cidade, né, à construção da cidade. E essa notoriedade política, ela vem junto. Tanto que em 2020, enquanto estávamos fazendo campanha, uma campanha de 2020 foi totalmente diferente da campanha de 2024. Em 2020, eu conseguia fazer uma leitura tranquilamente das pessoas que nós abordávamos, de que eles estavam realmente desesperançosos na política, né? Nós estávamos praticamente sem deputado estadual naquela época, há muitos anos sem um deputado federal. E sem uma grande atuação do Poder Executivo e praticamente nenhuma parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo, que é também de suma importância, né? E quero aqui ressaltar, mais uma vez, que as coisas que acontecem no município, que a Prefeitura faz, que a gente consegue entregar, muito vai desse alinhamento com a Câmara. Eu os respeito muito, muito, e sou muito grata. Eu reconheço o trabalho que os vereadores fazem e faz total diferença. Então eu vejo, Maurício, que a forma de atuar nessa próxima eleição é fazendo realmente com que Patos seja cada vez mais visto como uma cidade que vale investir, que vale vir para morar, né, que vale vir para visitar, passear, e apesar de quem passeia aqui geralmente quer ficar, né? Sandra, mas assim, Patos tem a chance agora de mudar mudar ainda cenário. mais esse cenário, né? E pode estar para acontecer uma saia justa por aí. Se o Falcão não conseguir viabilizar a candidatura dele para o governo e resolver tentar uma vaga para o Legislativo, como é que vai ficar a Sandra Gomes aí nessa... Vejo isso como uma questão muito tranquila, Maurício, também. Primeiro que eu anseio de todo o coração, quero muito, não é só questão de querer, é questão de sentir que há necessidade do nosso prefeito, enquanto líder, enquanto excelente gestor que ele é, dele ir para o governo. Nós precisamos de alguém como ele lá. Só quem viveu e trabalhou ao lado dele sabe o quanto ele tem perfil de executivo, de executor, né, e de líder. E aí vem a questão do Gladstone. Nós somos um grupo. O grupo é muito coeso, Falcão, eu, Ludmila e o Gladstone. Nós temos uma unicidade, nós somos muito parceiros, respeitamos muito um ao outro. E aí vem uma questão. O Gladstone se pré-candidatou a deputado federal com o nosso aval, com o nosso apoio, na verdade, né? Usando melhor as palavras, com o nosso apoio. E aí, dentro desse apoio, houve a possibilidade, caso o Falcão venha deputado federal, haveria a possibilidade do Gladstone deixar o cargo de federal. E aí aconteceu dessa forma, né? Do Gladstone receber o convite, ele foi lá e falou, ok, minha família apoia e o meu grupo político também. E com o passar do tempo, a saia justa para ele, particularmente para o Gladstone, foi ajustando cada vez mais, apertando cada vez mais. E aí, o que eu faço? Eu vou, não vou, né? E aí o Falcão se posicionou de uma maneira muito, falou, Gladstone, você vai, a deputado federal mesmo e eu vou para o governo, né? Ou eu vou de vice, ou eu vou para o governo, enfim, e nós vamos te apoiar para federal. E aí agora o Gladstone foi até Brasília, junto ao Flávio Bolsonaro, junto ao Valdemar, que é o presidente do PL, falou, olha, tá tudo fechado, é isso mesmo, vou com a campanha até o final e meu grupo vai me apoiar. Então ele está muito tranquilo com relação a isso, tá? Tá aguardando aí as cenas dos próximos capítulos, porque a gente está um pouco preocupado no posicionamento do senador Cleitinho, né? Falcão, Sargento Rodrigues, fulano, ciclano, então assim, eu sou do seguinte posicionamento, o Maurício, eu vejo que o Falcão tem tanta potencialidade que, com todo o respeito que eu tenho pelo Cleitinho, né, por qualquer outro político de alinhamento que está ao lado dele, né, mas eu inclusive vejo que se ele for para uma candidatura onde ele vá como candidato ao governo de Minas Gerais, ele vai ser muito bem quisto, uma vez que ele, nas pesquisas, algumas pesquisas demonstraram para nós, que ele inclusive está à frente
do atual governador, né? A avaliação na aceitação das pessoas. Então, eu realmente estou muito na torcida para que dê tudo certo e ele seja nosso governador. E o Gladstone, como pré-candidato a deputado federal, dê certo, né? Dele, até porque ele, na condição de deputado, pré-candidato a deputado federal pelo PL, a condição dele está um pouco mais favorável para garantir um deputado federal para Patos de Minas, porque a questão de legenda o favorece bastante, né? Qualquer outro partido, qualquer outro candidato vindo para se candidatar em outro partido, precisaria aí mais ou menos de uns 120, 130 mil votos. O Gladstone se candidatando no PL, ele precisaria em torno de 30 mil votos. Então, para nós aqui é mais palpável, essa realidade ela está mais acessível. Para a gente encerrar, agradecendo a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, né, de nos receber aqui na sua casa, quero que você deixe uma mensagem aí para a população patense. Eu tenho entendimento de que a nossa gestão ela vai continuar trabalhando de forma muito respeitosa, com muito carinho para toda a população. Meu sentimento é de trazer a equipe cada vez mais ao lado, para a gente orgulhar não só a minha família, a família de todos os servidores, os 4.500 servidores que trabalham ao meu lado, mas sim toda a população de Patos de Minas. O amor por Patos de Minas é um amor genuíno, e eu sinto isso através da equipe também. Por isso que vem dando certo, e por isso que vai dar certo. Só que a gente precisa também da população acreditar e levantar a bandeira e também nos incluir nas orações. Eu costumo dizer, Maurício, que aonde Deus passa, nada embaraça. E Ele tem provado diariamente isso, que Ele está nos acompanhando, Ele está ao nosso lado nos acompanhando e nos dando suporte para poder entregar o melhor para Patos de Minas.